versículo do capítulo 10, e em seguida nós leremos os versículos 23 e 34 do capítulo 11, que é o texto que geralmente nós usamos como base para a Santa Comunhão, a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos ou não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E todos disseram amém? Amém. Último verso, geralmente nós não lemos, mas como eu vou falar algo sobre ele hoje, vamos ler 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um abraço fraterno ao seu irmão, diga que bom que você veio. Diz para essa pessoa: como estamos juntos na casa do Pai. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem está abençoado diz amém. Glória a Deus. Pode se sentar na presença de Deus, irmãos. Hoje é um dia muito especial para os filhos de Deus. É um grande privilégio a gente poder chegar à mesa do Senhor na qualidade de filhos. Quem é filho diz amém. Amém. Então diga: Deus é o nosso Pai. Aleluia. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa noite, porque eu quero compartilhar algumas coisas que normalmente a gente não faz no culto de ceia, mas há uma necessidade muito grande de sabermos exatamente o ato que estamos praticando e a maneira como nós devemos nos preparar
chegar à mesa do Senhor. Vamos aprender um pouco a respeito dos simbolismos colocados aqui na mesa, e por isso não se distrai com nada que possa acontecer ao seu lado, presta essa atenção. Em primeiro lugar, nós temos uma pergunta: o que é a ceia? Pergunta para o irmão ao lado: você tem discernimento do que significa cear com o Senhor? O que realmente é a Santa Ceia do Senhor? Em alguns lugares, e Paulo, eu queria até que você em casa lesse o capítulo 10 todo, o capítulo 11 todo, de 1 Coríntios, para que você tenha assim uma consciência mais clara do porquê dessas orientações trazidas pelo apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. O fato é que a igreja de Corinto banalizava a maneira de participar da ceia do Senhor. Por isso que Paulo fala de indignidade e Paulo fala de condenação. Quando ele diz no último verso que lemos, o 34, se alguém tem fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, é porque havia uma banalização na forma de participar da ceia. Ao invés de cada um ter uma medida de pão e de vinho, simbolizando o corpo e sangue do Senhor, eles faziam festas, faziam banquetes na igreja. Nada errado com o se fazer um almoço na igreja, o se fazer um jantar na igreja, mas não quando celebra-se a ceia do Senhor, a Santa Comunhão. Por isso que Paulo disse que eles se ajudavam para a condenação, porque as pessoas que tinham posses, as pessoas que tinham condições, elas traziam peru assado, traziam carneiro assado, traziam uma série de coisas, traziam bebida. Eles comiam, bebiam, se embriagavam na casa de Deus. E as pessoas que tinham menos posses, que não tinham condições, sequer participavam da ceia. Essa foi a razão de Paulo dizer: quem tem fome, coma em casa, para que vocês não se ajuntem para uma celebração de condenação e não de bênção na vida de vocês. Então a primeira coisa a observarmos aqui é o que é a ceia. Em primeiro lugar, a ceia é uma instituição de Cristo. Não foi homem algum que instituiu a Santa Ceia. Em Mateus 26 você vê claramente isso, quando Jesus comeu a última Páscoa com os seus discípulos, ele instituiu a ceia. E ele disse que não mais participaria com os discípulos aqui na terra, mas que um dia toda a sua igreja estará reunida no reino da glória e todos nós cearemos com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma instituição de Cristo, é uma ordem de Jesus. Observe o que ele diz aí nos versículos 23 a 26, ele diz: fazei isto contínuos. Ele estava ensinando através agora do apóstolo São Paulo. Paulo estava repetindo as palavras de Jesus lá no capítulo 26 de Mateus, e estava dando à igreja de Corinto algumas orientações, e claro, essas orientações se estendem até os dias de hoje, porque a igreja de Cristo continuará até que haja um arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um imperativo, e fica ainda mais evidente ser uma ordenança para a igreja quando Jesus repete a expressão todas as vezes que continha. Comeis o pão ou bebeis
bebeis o cálice do Senhor. Ele estava dizendo uma razão para ele. Isso aí tem um significado muito importante. Isso aí não é simplesmente um ritual. Isso aí tem poder de mudar o nosso destino. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aleluia. Com isso ele estava mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Em outro texto Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então isso faz parte da vida cristã. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que a Santa Ceia é um memorial. Pergunta para o irmão: sabe o que é um memorial? A Santa Ceia é um memorial. Jesus deixa claro o caráter simbólico do ato ao dizer: fazer isto em memória de mim. Diga glória a Deus. É um momento de recordação do que Ele, Jesus, fez por nós ao dar a sua vida, ao derramar o seu sangue, ao morrer ali na cruz do Calvário. Na Santa Ceia nós devemos lembrar tudo que Jesus passou. Aqueles pregos enferrujados eram para mim e para você. Aqueles açoites eram para mim e para você. Aquela coroa de 72 enormes espinhos era para mim, era para você. Aquela lança enferrujada que atravessou o lado de Jesus era para nós. Mas Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Por isso diz o salmista no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Diz para o irmão: nunca esqueça o que Jesus fez por você. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, queridos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte para nos buscar. Diga: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus virá buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. Aleluia. E os elementos são, portanto, figurativos. O pão e o vinho, como eu tenho dito, não é algo literal, é algo simbólico, figurativo. Eu costumo dizer que nós não pregamos transubstanciação. O que é transubstanciação? Tem igrejas que pregam que literalmente o pão se transforma no corpo de Jesus, e que ao comer pão sente gosto de carne. Não sei de onde é que tirar isso. E que o vinho literalmente se transforma no sangue de Jesus, e que saiu bebendo o sangue do Senhor. Aí nós tornaríamos também antropófagos. Além de pregarmos transubstanciação, estaríamos nos transformando em antropófagos. O pão é o símbolo do corpo moído de Jesus por nós na cruz do Calvário. E o vinho é o símbolo do sangue vertido por Jesus, né? Para que a minha alma, a sua alma, fosse restaurada, purificada. Irmão, você e eu não temos méritos próprios. Nós não somos salvos porque nós somos justos, porque nós praticamos a justiça, porque nós somos perfeitos, porque nós somos melhores que o nosso irmão. Nós não somos melhores do que ninguém. Bom
Senhor é poderoso, aleluia, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história e até para escrever uma nova história da nossa vida. Se até agora a nossa vida tem sido uma história de terror, a partir de hoje pode ser uma história de bênção. Amém? Você quer que a sua vida seja uma bênção? Em terceiro lugar, a Santa Ceia é um ritual de aliança. Diz para o irmão, na ceia nós fazemos uma aliança com Deus. Aleluia. Quem quer fazer uma aliança com Deus? Então, em terceiro lugar, é um ritual de aliança. E os orientais, queridos, eles davam muito valor a alianças. E eles as respeitavam de uma forma muito grande, aliás, quase até hoje, né? E quando Jesus institui exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia exatamente o que é que ele estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Eles tinham consciência do que isso significava no mundo espiritual. Diz para o irmão aí, no mundo espiritual tem um significado muito alto, muito especial. Por isso é que nós precisamos nos prepararmos para participar da Santa Ceia do Senhor. No Velho Testamento nós vemos Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia Sagrada diz aí em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, que quando Abraão regressava de uma guerra, e ele havia vencido 5 reinos, e Abraão vinha muito rico, ele vinha com carregamento de ouro, carregamento de prata, de riquezas de 5 reinos que ele havia vencido. Quando Abraão regressava, diz a palavra que lhe saiu ao encontro o sacerdote Melquisedeque. Em Hebreus diz que Melquisedeque era uma figura de Jesus Cristo. Alguns acham que fosse o próprio Jesus Cristo, porque Melquisedeque não tem registro do seu pai, da sua mãe, da sua família. Ninguém sabe de onde surgiu Melquisedeque, ninguém sabe para onde ele foi. Depois daquele encontro que ele teve com Abraão, aí no capítulo 14 do Gênesis, o único que volta a falar dele é o autor aos Hebreus, e volta a falar de Melquisedeque. E diz que quando Abraão encontrou Melquisedeque, presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Nós precisamos aprender a reconhecer e a respeitar pessoas que estão investidas de autoridade sobre nós. Quem entendeu isso diz amém. Amém. Abraão era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele teve um encontro com o sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque, ele reconheceu que Melquisedeque era a autoridade sobre ele. E a Bíblia diz que Abraão tinha despojado 5 reinos, e ele deu a Melquisedeque um dízimo de tudo que ele havia conquistado naqueles 5 reinos. E veja como isso é importante. No momento que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo que ele havia conquistado naqueles 5 reinos, a Bíblia Sagrada diz que Melquisedeque deu a Abraão o pão e o vinho. Diga glória a Deus. Simbolizando que Abraão era um homem escolhido por Deus, que ele estava no propósito de Deus, e de que na vida dele nunca faltariam os bens materiais e os bens espirituais, porque assim como ele se submetia à vontade de Deus, Deus estava ali afirmando
o alimento biológico e eu vou prover para você o alimento espiritual e você nunca terá falta de coisa alguma. Aleluia. Uma aliança com Deus, uma aliança de sangue. Jesus fez uma aliança de sangue conosco. Jesus derramou o sangue dele para selar a aliança conosco e para dizer: eu estou te redimindo, eu estou te resgatando, você me pertence. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, a Santa Ceia é um tempo de comunhão. Diz para o irmão: eu quero ter comunhão com você. A Santa Ceia, o culto de Santa Ceia, desculpe o termo que eu vou usar agora, não é um culto de lavar roupa suja. Tem igreja que você vai tomar ceia e você perde a vontade de tomar ceia. Eles trazem todos os problemas do mês e jogam no culto de ceia. Estão precisando ler Coríntios de novo para entender o que significa a ceia. O culto de Santa Ceia é um culto para nós renovarmos, restaurarmos a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os nossos irmãos, com a nossa família, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, irmãos com irmãos. Diga glória a Deus. Sabe, a igreja é um lugar lindo. Eu gosto da igreja. Tem gente que diz: para servir a Deus não precisa da igreja. Precisa sim. Jesus disse: santificarei a minha igreja. A igreja é um lugar maravilhoso. A igreja é um lugar onde não há diferença, onde não há discriminação, onde não há acepção. Na igreja, aquele que trabalha com material reciclável, ele senta do lado do médico, do engenheiro, do desembargador. Não tem diferença, nós somos um em Cristo Jesus. A igreja é um lugar lindo. Diz para o irmão: foi Jesus que criou a igreja para nós. Ele queria que nós tivéssemos comunhão. Ele queria que nós fôssemos um. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um tempo de comunhão. O tempo apostólico, querido, as ceias eram também chamadas de ágape. Pergunta para o irmão: sabe o que é ágape? A palavra ágape na Santa Ceia, ela se traduz por festa de amor. Eu digo: a ceia é uma festa de amor. Aleluia. Olha para trás de você agora. Você já falou bastante que está do teu lado. Olha para a pessoa atrás de você, que eu te amo do jeito que você é. Aleluia. Olha do outro lado. Agora todo mundo olhou para trás, que é difícil, né? Agora é difícil, todo mundo olhou para trás. Então diga: é tempo de comunhão. Ah, mas está muito fraco. Você tem pulmão bem forte que Jesus te deu. Diz: é tempo de comunhão. Diga: hoje é festa de amor. Diga: eu não estou aqui para chorar. Eu estou aqui para celebrar. Eu estou aqui para festejar. Aleluia. Diz para o irmão: Jesus gosta de festa. O primeiro milagre que Jesus fez foi uma festa de casamento. Tanto é que Jesus gosta de festa. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Judas, o livro de Judas é curtinho, tem só 24, 26 versículos, um capítulo só. Mas no versículo 12 do livro de Judas, mais uma vez, Judas, para quem não sabe escrever essa pequena epístola, era o irmão de Jesus. Não era o Zelote nem o Iscariote. Era o irmão de Jesus. E ele fala ali também de umas maneiras indignas. Ele fala de pastores que apacentam a si mesmo. Ele fala de cristão que é nuvens sem chuva. Ele fala de cristão que é árvore sem fruto. Diz para o irmão: nós devemos ser árvore frutífera. Aleluia.
E toda vez que aparece uma nuvem espessa, nós sabemos que vem uma abundante chuva. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ser bênção, onde quer que nós passemos. Diga glória a Deus. Aleluia. Então aí no livro de Judas reflete parte do propósito de Deus. A mesa do Senhor é um lugar de comunhão. Em praticamente quase todas as culturas e épocas, a mesa do Senhor não deixa de ter também estas características, lugar de comunhão. É por isso que lá no capítulo 1 de Ageu, Deus lamenta uma opção de coisa, né? Ele repete isso no capítulo 1 de Malaquias. Deus diz: vocês olham para muito e vocês obtêm pouco. E esse pouco, quando chega na mão de vocês, olha, eu assopro, vai embora. Você recebe salário no saco furado, entra por uma boca e escapa pela outra. É nuvem sem chuva, é árvore sem fruto. São ritualismos vazios, ritualismos que não agradam a Deus. Deus conhece o nosso coração, diga glória a Deus. E tudo que nós fazemos deve partir do fundo do coração. Nós não devemos fazer nada por obrigação, nós precisamos fazer por amor, diga glória a Deus. Deus não quer nada obrigado. Se a pessoa não quer fazer nada, então não faça nada. Vou fazer porque eu tenho obrigação. Não, Deus não quer isso. Deus quer ato de amor, de fidelidade, de comunhão com Ele. Diga glória a Deus. Ele quer se relacionar com você. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Você sabe que nós não somos donos definitivos de nada. Tudo que nós temos é temporário, é concedido por Deus. Mas um dia, como mordomos, nós prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que Ele põe nas nossas mãos. E Deus é tão bom que de tudo que Ele entrega nas nossas mãos, Ele pede a 10ª parte. Mas eu quero que você lembre que os 90% que fica na tua mão também não é teu. Também pertence a Deus. Ele permite que você administre. Mas um dia nós prestaremos conta a Ele da nossa administração. Quem está entendendo? Sabia que a tua esposa, irmão, antes de ser tua, ela é de Jesus? Sabia que o teu marido, antes de ser teu marido, ele é de Jesus? Sabia que os teus filhos, antes de serem teus, eles são de Jesus? Está escrito lá no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, não são herança nossa. Não está escrito lá no Salmo 127? Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o nosso galardão, mas eles são herança de Deus. Diga glória a Deus. E nós temos responsabilidade de criá-los, de instruí-los, de educá-los, de prepará-los para morar no céu. Amém? A Santa Ceia é um ato de consequências espirituais. Diz para o irmão: tomar ceia sem discernimento tem consequências. E com discernimento também tem consequências. Aleluia. Ou a consequência será boa ou será má, dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa situação espiritual diante de Deus. Então, na epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição. Eu fiz questão de ler o versículo 16 do capítulo 10. Vocês devem lembrar que depois da consagração do pão, eu sempre cito esse versículo, mesmo sem ler, sempre cito. Porventura, o cálice da bênção que distribuímos e participamos não é a nossa comunhão no sangue de Cristo? E porventura o pão que partimos e abençoamos não é a nossa comunhão no corpo de Cristo? Quando nós tomamos a ceia, em
atitude de oração, de comunhão com Deus, nós estamos dizendo: eu sou um com o Senhor. Tem igreja que não dão ceia para criança, e eu já questionei isso, e os pastores dizem: criança não sabe discernir o corpo do Senhor. Mas se chegar um bêbado, um drogado, um ladrão, não está escrito na testa que é ladrão, né? E estender a mão para tomar ceia, eles dão a ceia. Porque ninguém tem direito de examinar a vida dos outros. A Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Então um dia eu questionei no Abrinel e perguntei: quem é discernir o corpo do Senhor? Na verdade ninguém sabia me explicar. Quem é discernir o corpo do Senhor? Essa semana, sábado, nós tivemos a reunião de pastores das 8h30 até meio-dia, mas eu fui dormir 3 horas da madrugada, quase na sexta-feira, que passou os 10 mandamentos lá na SBT. Começou acho que 11 horas da noite, terminou 2h15, 2h20 na madrugada. E eu estava, se bem esforçado algumas partes ali, né? Mas eu estava observando a maneira do povo participar da Páscoa deles antes de sair do Egito. Ninguém se absteve. Aliás, quem se absteve foi amaldiçoado, né? Sofreu as consequências. Quem não espargiu o sangue nas vergas da porta, não comeu o cordeiro, o primogênito da família morreu. Então as crianças todas participando com alegria. A Santa Ceia é para nós o que a Páscoa é para os judeus. Você sabe que a comida que nós comemos, ela se transforma: carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, pele da nossa pele, sangue do nosso sangue. Faz crescer tua unha, faz crescer teu cabelo. É o combustível que te alimenta. Então, discernir o corpo do Senhor é lembrar que quando nós comemos esse pão abençoado, que representa o corpo de Jesus, nós estamos nos tornando um corpo com o Senhor. Porque Ele vai se tornar carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, pele da nossa pele e sangue do nosso sangue. Aí você entende que Jesus disse em 15 de João: eu sou a videira, vocês são os galhos. O galho não é da mesma essência? O galho da videira produz azeitona, não produz figo, né? Porque ele recebe vida do tronco. A seiva vem do tronco, que é Jesus. Jesus é o tronco, Jesus é a coluna da igreja, nós somos a ramificação. Diga glória a Deus. Nós somos os galhos. E nós precisamos produzir os mesmos frutos que Jesus produziu quando esteve aqui. Quem entendeu isso diz amém. Isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Às vezes a nossa mente finita não consegue entender a grandeza disso. O quão especial nós somos em Cristo. Diga glória a Deus. Sem Jesus nós não somos nada. Paulo diz que nós não somos capazes nem de pensar por nós mesmos, quanto mais realizar alguma coisa. Mas ele diz: a nossa capacidade vem de Deus. Diga aleluia. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então pode ser bênção ou pode ser maldição. Nos versículos 27 a 32, 27 a 32, dá uma olhadinha de novo aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar uma vida do outro, é para cada um examinar a si mesmo e depois comer o pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender que você está se tornando um corpo com Jesus, carne da sua carne, osso dos seus ossos, sangue do seu sangue, pele da sua pele. Observe isso. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos
Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Diga glória a Deus. Romanos 8, primeiro está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas são movidos, guiados, dirigidos pelo Espírito do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito do Senhor enche a sua vida, que o Espírito de Deus transforme a sua vida, a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Louvado seja Deus. Que você seja um com o Senhor, que as pessoas não passarem pela rua, olhem para você e vejam Jesus na tua vida. Aleluia. Ontem eu citei aqui na aula, às 18 horas, João 13, 34, 35, que eu amo aqueles dois versículos. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o verso 34. E no 35 ele diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga glória a Deus. Eu costumo dizer que o mundo não está preocupado com belo seja o sermão que eu prego. O mundo não está preocupado com a linda canção que nós cantamos, mas o mundo quer saber se nós nos preocupamos com eles, se nós queremos cuidar deles, se nós estamos prontos para fazer o que Jesus fazia. Quando uma pessoa procurava Jesus, Jesus chegava, tocava e dizia: filho, o que é que eu posso fazer por você? O cego dizia: eu quero ver, Senhor. Então veja. Aleluia. O centurião que deixou o empregado morrer em casa, disse: Senhor, manda uma palavra e meu criado vai ficar curado. Ele disse: vá, e o meu criado já está curado. Diga glória a Deus. Aleluia. É isso que faz a diferença no mundo, queridos. Nós precisamos ser uma igreja figura, fotografia de Jesus. Amém? Vamos em 1 Coríntios, Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O cristão é o imitador de Cristo, é o seguidor de Cristo, é alguém parecido com Cristo, é um pequeno Cristo. Jesus é o tronco, nós somos os ramos, nós somos os galhos. O galho é tão oliveira quanto o tronco. Diga glória a Deus. Então o cristão deve ser igual ao tronco que é Cristo. Aleluia. Deve ser alguém que reflita Cristo. Bonito isso. Diz para o irmão na teoria e na prática. E na prática. Estamos colocando isso em prática. Glória a Deus. Aleluia. A Santa Ceia é uma confissão de fé. Diga comigo: pela fé, eu entro no corpo de Jesus. Pela fé, eu sou incluído no corpo de Jesus. Pela fé, eu sou o corpo de Jesus. Isso é bom demais, né? Isso é lindo demais. Aleluia. Nós temos que ter fé na mesa do Senhor. Diga glória a Deus. Nós vamos chegar com fé nessa noite. Da mesma forma que a água do batismo declara ou confessa externamente uma experiência interior de salvação através do sangue de Jesus, cada observância da mesa do Senhor é uma poderosa ocasião para a confissão de fé na ordenança de Jesus. Faço isso em memória de mim. O cristão confessa perante o céu que ele não apenas creu, mas também que foi introduzido no corpo. E que ele não esquece daquilo que Jesus fez por nós. Diga glória a Deus. Diga: não basta crer.
gente não pode esquecer. Jesus disse, aliás, o salmista disse: não te esqueças nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. É Ele que retira a tua vida da cova, te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens e te renova como a águia se renova. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso o Senhor diz: em memória de mim. E essa palavra, queridos, em memória de mim, envolve mais do que apenas a memória. Veja que a expressão aqui, ela sugere um chamamento ativamente. Trata-se de um sermão representado, pois anuncia a morte do Senhor, o ato externo de fé. Quando são tomados o pão e o cálice, é explicitamente considerado uma confissão ininterrupta e ativa. Amanhã, quando você chegar no teu trabalho, você não deve esquecer que você é Jesus lá no trabalho. Talvez a expressão seja forte, né? Eu vou repetir. Não esqueça, quando você chegar no teu trabalho amanhã, que você é Jesus lá no teu trabalho. Você é a ramificação de Jesus. Ele é a videira, você é o ramo, eu sou o ramo. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querido, quando tomamos o pão e o cálice, é explicitamente considerado uma confissão ininterrupta e ativa. Cada cristão deve compartilhar a sua fé, a sua vida com o outro cristão, proclamar ou anunciar de novo, todos os dias, aquilo que Jesus fez em nossa vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, por meio de tomarmos e participarmos do corpo de Jesus, nós nos apoderamos de algumas bênçãos. A redenção. Diga: eu sou redimido. Diga: eu sou redimido, não pelos meus méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que, por melhores que sejam as nossas obras, elas não passam de trapos sujos na presença de Deus. E que ainda que amontoássemos sobre a nossa vida todo o sabão do mundo, não lavaríamos os nossos pecados. Mas se andarmos na luz, como Deus está na luz, e tivermos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todos os pecados. Diga glória a Deus. Por isso é importante, irmão, ter relacionamento com Deus e com os irmãos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos a pessoa que vemos. Nós não podemos dizer que temos comunhão com um Deus que nós não vemos, se nós não conseguimos ter comunhão com o irmão com quem convivemos e tomamos a ceia juntos. Vocês estão entendendo o que é cristianismo? Cristianismo não é um ritualismo vazio. Cristianismo é aliança de sangue. Diga: aliança é compromisso. E esse compromisso é de sangue. Jesus fez uma aliança de sangue conosco. Diga glória a Deus. Aleluia. A ceia do Senhor não deve ser simplesmente uma lembrança ritual, mas uma confissão ativa, através da qual você quer clamar ativamente, quer chamar à memória, à atualidade apropriada, tudo que Jesus proporcionou, tudo que Jesus prometeu, tudo que Jesus realizou na cruz do Calvário, está simbolizado na ceia do Senhor, que nós participaremos nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Levando para o irmão e dar com pressa. Posso continuar? Estava conversando com o pastor Alvacir agora. Tem uma igreja aí que tem milhares de jovens lá.
O pastor começa o culto às 7 horas, vai começar a pregar depois das 9 e prega até às 11. O culto dura 4, 5 horas, daí diz para a moçada: antes vocês amanheciam na balada, por que você não pode ficar 4 horas na casa de Deus agora? A igreja permitiu fazer cultos muito longos. O Paulo pregou até de madrugada, o sujeito dormiu na janela, caiu e quebrou o pescoço, Na noite que morreram Ananias e Safira, o culto de Pedro deve ter demorado no mínimo umas 5, 6 horas, porque a Bíblia diz que quase 3 horas depois que o Ananias tinha morrido, chegou a Safira. Disse para o irmão aí: chegar 3 horas atrasado no culto, tem que morrer, A Safira chegou 3 horas atrasada no culto, toda periquitada, cheio de salão, bem bonito na igreja. Aí o Pedrão olhou para ela, todo respeito, viu, Pedrão? Olhou para ela: quer dizer que você vendeu a propriedade pro tanque? Sim, foi pro tanque. Ele falou: tá vendo aqueles 2 jovens ali, ó? Você demorou tanto para vir pro culto que eles já sepultaram o teu marido, eles vão levar você também. E ela, caiu morta, porque tentou enganar o Espírito de Deus. Diz por irmão: nós podemos enganar os homens por algum tempo, A gente não consegue, por uma voz que a gente não consegue enganar todo mundo por todo o tempo, E essa é a verdade. Eu quero compartilhar mais umas coisinhas com vocês, por isso que eu peço que vocês tenham paciência. Quem participa da ceia? Quem sabe essa é a pergunta que está incomodando você. Mas eu posso participar da ceia? Então, quem participa da ceia? A ceia, como ritual e aliança que destina-se, portanto, aos que já se encontram em aliança com Cristo, ou seja, aos que já nasceram de novo e estão em plena comunhão com Deus. Isso não sou eu que vou examinar. Você que vai examinar se você está em comunhão com Deus, se você está andando com Ele. Não proibimos ninguém de participar, apenas ensinamos o que a Bíblia diz, para que cada pessoa julgue-se a si mesma. Nem Judas Iscariotes, em pecado e endemoniado, foi proibido de participar da ceia do Senhor. Está em Lucas 22, de 3 a 21. Se você observar, a Bíblia diz que o primeiro a quem Jesus deu um bocado molhado foi para Judas. E para quem não entende o ritual, o ritualismo hebraico, judeu, dar o bocado molhado é honraria, é honrar alguém publicamente. E Jesus honrou publicamente. Aí, quando ele chegou com os soldados para prender Jesus no monte, Jesus falou: amigo, a que vieste? Até no último instante, Jesus me chamou de amigo. Sabe, queridos, Jesus não tem prazer nenhum em castigar ninguém, condenar ninguém. A pessoa se condena a si mesma pelas suas atitudes. Perdoa a minha expressão agora, mas quando a pessoa diz: eu não estou preparada para tomar a ceia do Senhor, ela está assumindo a sua condenação. Ela está dizendo: se Jesus vir agora, eu não subo, porque eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Quem está entendendo? A Bíblia não diz: examine-se, e se você descobrir que alguma coisa está errada, abstenha-se. É assim que escrevemos? Não. A Bíblia diz: examine-se e depois coma. Mas e se eu não estou bem, pastor? Peça perdão, amém? Peça perdão, mas não abstenha-se de tomar ceia, que você automaticamente estará se excluindo do corpo do Senhor. Então a instrução bíblica é que a pessoa se examine a si mesma e que não seja examinada pelos outros. Portanto,
Se a pessoa insistir em participar de forma indigna, ela colherá o devido castigo. Mas ela pode se arrepender, ela pode confessar. Diz comigo: pecado confessado é pecado perdoado. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as crianças? Quem participa? E as crianças? Então escute aqui. As crianças, Jesus disse que delas é o reino dos céus. Diga glória a Deus. Está em São Mateus capítulo 19. Então a ceia do Senhor também é para elas. As crianças devem participar da ceia, mas deve haver instrução e orientação clara, que não banalize o ato. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Edneia, que em cultos anteriores de ceia, ela tirou as crianças, levou lá para trás, deu um estudo para as crianças a respeito da Santa Ceia, mostrando que isso aqui não é simplesmente um lanchinho, mas que elas fazem